Gente, bom dia. Para quem eu ainda não falei bom dia de novo para quem eu já falei. Muito obrigada pela presença de todos. Nós temos aqui um público bem variado, né? Temos vários estudantes da área da saúde, temos profissionais da saúde e temos pessoas com esclerose múltipla. É um prazer imenso a gente estar aqui dentro da USP, a ABC está aqui dentro. As parcerias que foram firmadas com a LAN, que é a Liga de Neurologia, que a gente tem aqui os representantes. Oi, gente, fala oi para todo mundo. E a Liga vai trabalhar em parceria com a ABCEM em diversos projetos. Eles vão ter uma coluna no nosso blog a partir de abril. Então, sejam muito bem-vindos à ABCEM. E sejam muito bem-vindos também todos os outros das outras áreas, e a gente está aqui para somar, para trazer informação, para trazer conscientização sobre o que é esclerose múltipla e sobre o que é viver com esclerose múltipla. A nossa palestrante hoje é a fonoaudióloga, professora, mestre, Érica Longoni, e ela vai falar sobre disfagia pacientes com esclerose múltipla. Então, Érica, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. E agora nós vamos ouvir a Érica. Antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal da ABCEM, foi desde o começo. Eu acompanhei o nascer da ABCEM e estou muito feliz com os resultados que estão sendo alcançados. A ideia não é falar sobre tratamento da disfagia ou dados técnicos, como o fonoaudiólogo trata com a disfagia, mas é falar de sinais e sintomas dessa doença, que muitas vezes é invisível. O paciente começa a perceber que está com disfágico no primeiro episódio de pneumonia, e a gente pode perceber isso antes. E eu também vou falar um pouco de disartria, porque às vezes as duas caminham juntas. Antes de mais nada, era para o Dr. Marcelo Alfredo estar aqui comigo hoje, mas ele teve uma cirurgia de emergência e ele foi convocado para ir para o hospital logo cedo, então por ele eu peço desculpas, mas em breve ele vai estar aqui com a gente falando sobre algum outro tema pertinente. O que eu vou tratar sobre disfagia hoje? Vou falar sobre anatomia e fisiologia, deglutição normal, a disfagia e quais são as condutas nesses casos. Um pouco de anatomia só para entender de que órgãos nós estamos falando na disfagia. Eu vou fazer um corte no rosto nesse sentido, rebater o rosto e vou mostrar a lateral aqui para vocês, tá? Então todo mundo vai estar vendo o rosto cortado visto aqui pela lateral. O nariz aqui. Mais um. O que interessa na disfagia do nariz? Então, todo mundo entende essa figura? É um corte, perfil do nariz, aqui a língua, aqui é o conhecido céu da boca, que é o palato duro. Aqui é onde tem a úvula, que alguns chamam de campainha. Então a gente está vendo essa lateral. O ar vai entrar, passar pelo nariz e vai seguir o caminho aqui para a traqueia. Quando nós nos alimentamos, a comida vai entrar pela boca e é importante que essa estrutura aqui, que separa o nariz da faringe, levante e encoste aqui atrás. Isso é um movimento muscular comandado pelo sistema nervoso central. Em alterações de sistema nervoso central, como é o caso da esclerose múltipla, esse mecanismo de fechamento eventualmente pode falhar. Falar um pouco da boca. O que interessa pra gente dentro da boca, falando em esclerose múltipla e em deglutição.
dentes, ter a função básica de partir o alimento e triturá-lo e fazer a maceração dele. Língua, ela vai ajudar no processo de formação do bolo alimentar. E quando a gente for falar em disartria, são essas estruturas aqui que vão formar os sons da fala. É a língua que vai, em determinadas posições dentro da boca, fazer a formação dos diferentes sons que compõem a nossa fala. Úvula, campainha, quando a gente olha o movimento da deglutição, ela vai subir para proteger o nariz. E aqui, não sei se dá para enxergar, mas na verdade estou mostrando ali as amígdalas. O que é importante, quando o alimento toca... Oh, olha como existe vida depois do túnel. Quando toca o local que as amígdalas estão alojadas, desencadeia o reflexo da deglutição. E ela vai passar por uma fase mais automática e não tão controlada pela gente. Palato duro, que também é importante para separar a nossa boca do nosso nariz. Falar um pouco da laringe, que é outra estrutura importante. A laringe, apesar de não fazer parte da deglutição, ela é importante estar preservada no momento da deglutição. A laringe é um órgão meio que adaptado, ele serve tanto para a gente falar quanto para a gente respirar. A laringe é a garganta, ela fica aqui no pescoço, a gente pode mexer nela, tem gente que tem agonia. Aqui é a tireoide, ela fica grudadinha na frente da laringe. A laringe é um tubo formado por cartilagem, cartilagem, ligamentos e músculos. Não temos ossos na laringe. Essa é a tireoide, que é a cartilagem maior da nossa laringe, é onde tem o gogó. Os meninos, conforme eles vão crescendo, o gogó vai crescendo para a gente ter uma prega vocal maior, para o som da voz dos meninos ficar mais grave. Essa é a laringe vista de costas. Tá? Então agora estão olhando a laringe por aqui. O que é importante no momento da deglutição para a laringe é esse cara aqui, ó. Essa é chama epiglote, essa coisa. E quando a gente deglute, essa cartilagem desce e fecha a nossa laringe. E é esse fechamento que evita que o alimento entre na laringe e vá para os pulmões. Se eu tenho falha nesse fechamento, algum resto de alimento ou de líquido vai para o pulmão e o paciente começa a fazer pneumonia. E às vezes esse é o sinal que a família percebe que o paciente está entrando num quadro disfágico. Quem entender alguma coisa, quem quiser perguntar, para na hora, já fala. Ele atrofia um lado só? Hã? Ele atrofia um lado só também? O quê? Cara, Não. A epiglote, quando ocorre alteração na movimentação, é uma alteração muscular de outras estruturas que vai fazer com que esse fechamento não fique tão eficiente. então o que é que está atrofiando desse meu lado do meu? Então, precisaria ver os exames, não sei te responder. A senhora tem disfagia? Tenho, eu faço no Maria Braga, com a doutora Regiane. Faz terapia para disfagia? Então, talvez o que a senhora tenha atrofiado seja algum movimento muscular. A epiglote, por ela ser uma cartilagem, como a cartilagem aqui da nossa orelha, não tem como a gente ter essa diferenciação só de um lado. O que pode acontecer é a musculatura desse lado estar mais atrofiada. Até o caldinho de uma uva que mordeu, assim, caroço, eles correm para esse lado. E a senhora precisa fazer o movimento de compensação. A senhora muda a postura do rosto para conseguir deglutir. Já vicioso. Daqui a pouco a senhora está andando assim, né? Para correr risco de fazer a pneumonia. Mas não, é a musculatura, por exemplo. Se a gente tem um comando muscular não eficiente, quando vai engolir, e o céu da boca, aquela parte mole, não fecha, o alimento volta para o nariz. O alimento pega um caminho errado. Então, também um sinal de disfagia. Então, tudo isso é comando muscular. Tem paciente, quando a gente olha o exame, lá da parte molinha, onde tem a campainha, a úvula, uma parte sobe e a outra parte está flácida e não sobe.
Então a gente tem alteração. Provavelmente o acometimento é muscular. A lesão muscular? Sim. Eu tenho duas. A lesão inicial desses movimentos geralmente é a lesão muscular. Perdeu o tronco. Aqui nessa região da laringe, ó, agora eu peguei a laringe, cortei o naco dela, vocês estão vendo ela de trás, cortada a metade. Aqui eu vou ter a prega vocal ou as cordas vocais. Então é isso aqui. Agora, qual é essa visão? Foi colocado um caninho no nariz do paciente, com uma câmera na ponta, e foi fotografado a prega vocal. Esse paciente, a cabeça dele está aqui na frente, a prega vocal ela abre e fecha. Então, o nariz dele está para cá e a nuca dele está para lá. Quando eu respiro, a minha prega vocal abre, deixa o ar entrar. Quando eu quero falar, eu vou ter a aproximação da prega vocal e eu vou soltar o ar e essa prega vocal vai fazer zzz, que é o máximo que ela consegue. O que é essa prega vocal? Ela tem um músculo e esse músculo é recoberto por uma espécie de gelatina, que é a mucosa. Quando o som passa por essa mucosa, tem o vibramento dela. Vibramento é ótimo, né? Então a vibração dela, ela vai vibrar e vai fazer um som semelhante a um disco. Ninguém conhece disco mais. LP, quando a gente existia uma coisa chamada LP. Aí quando a gente colocava na faixa errada, fazia zzz, é esse o som que ela produz. A modificação desse som vai dar pelas estruturas que a gente tem no rosto. Pela bochecha, por uns buraquinhos que a gente tem no rosto, pelo movimento da língua, pelo nariz. Se isso sai fora do parâmetro, aí a gente vai ter, e aquele fala demais pelo nariz, aquele lá não usa o nariz. São essas caixas que vão modificar o som básico dessa prega vocal. No próximo a gente tem um filminho. Volta, tá? Não, volta. Não, aí, deixa. Não, por baixo. Aí, deixa. O que vocês vão ver chama estroboscopia. Então colocou a câmera lá e é soltada uma luz na prega vocal que faz com que o movimento de vibração da mucosa da prega fique identificado. O pessoal está respirando e vai começar a falar. Ó que linda. Só você, mãe. Não é linda? Fala. Parece um molusco, né? Olha lá, respirou. Se eu tenho incoordenação desse movimento, eu vou ter, nos casos de pacientes com doenças neurológicas, eu posso ter uma rouquidão. Não tem alteração estrutural de prega vocal nenhuma. Eu tenho uma alteração de comando no músculo da prega vocal. Todo mundo conseguiu entender esse filminho? Saber de onde eu estou filmando, o que está acontecendo? A prega em si não é um músculo. A prega é um músculo, ela está aqui, ó. A prega vocal ela está aqui no nosso pescoço, exatamente assim. Ela está aqui, paralela ao chão. Ela é formada por músculo e esse músculo é recoberto por aquela gelatininha, que chama de mucosa. E é essa gelatina que vibra. Então, por exemplo, a mulher que fuma demais a vida inteira, quando chega na idade adulta, tem uma voz mais grave. Na televisão, Ione Borges, quem é novo não vai conhecer. Mas tem uma apresentadora de TV chamada Ione Borges, que tem uma voz extremamente grave. Ela tem um negócio chamado edema de Heinck. A prega vocal dela inchou por conta de tanto uso de cigarro. Quem mais tem edema? Aquela é hormônio. A Araciba Lavanian, a voz dela está mais grave também, e é por conta desse edema de Heinck. O paniquete é hormônio. Vamos falar agora um pouco do processo de deglutição normal. Então, o alimento. A gente tem 2 canos de passagem quando o alimento vai passar aqui pela garganta. Um cano de passagem que leva para o nosso estômago e um cano de passagem que vai levar para os nossos pulmões. Pegando o caminho errado, o alimento, ao invés dele ir para o estômago, ele ir para o pulmão, faz pneumonia. Então aqui, passagem de ar, ficou uma droga esse slide, né?
passagem de ar vai acontecer pela frente e o alimento vai passar no tubo posterior. Ó, esse é um vídeo esquemático de um processo de deglutição. Tem som, pode deixar. Os dentes macerando o alimento. Nesse momento está juntando também com a saliva. A saliva tem um papel super importante nesse processo, porque ela vai formar o bolo compacto. Para. Não, volta. Pronto. Volta. Presente João Kleber, né? Olha lá. A língua vai fazer um movimento de rolo compressor e vai empurrar o alimento em direção à garganta, que a gente quer que ele vá para o nosso esôfago. Ele passou aqui no final. Se eu tenho isso aqui não funcionando direito, não encostando lá na parede posterior, o alimento pode subir pelo nariz. Sabe quando você bebe água e dá risada e tudo volta pelo nariz? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A água volta pelo nariz porque a gente está com uma incoordenação desse movimento. Você está rindo, a tua úvula está lá para baixo e você assim está com água na boca e a água sobe e sai pelo nariz, você tosse, engasga e quase morre, e você tosse, engasga e quase morre para a água não ir para o pulmão. Porque se você não fizesse tudo isso, a água iria para o pulmão e você ia ter de brinde uma pneumonia. Vai lá. Veio, desceu, a epiglotite desceu, protegeu a laringe e o alimento foi para o estômago. Que imagem. Não é lindo? É lindo. Próximo. Tira o som. Aqui é mais um vídeo esquemático de deglutição. Olha lá. A língua ajudando na maceração, a língua ajudando os dentes a macerar o alimento, misturando com a saliva, e agora vai começar o processo de deglutição. O que acontece? Porque a gente tem água na boca. Quando você imagina uma comida gostosa, ou você imagina algo que você queira comer, a primeira coisa que você fala, deu água na boca. É um comando do cérebro para mandar mais saliva, porque você está prestes a receber um alimento. Agora, o alimento vai descer, mais uma vez o palato vai subir, a epiglote vai abaixar, protegeu a laringe e a comida está indo para o esôfago. Nossa, Zé, que editou o vídeo para mim, muito obrigada. A mesma coisa quando eu bebo água. Para o controle da água, geralmente é mais difícil. É meu inferno. Todo paciente com esclerose múltipla tem muita dificuldade em deglutir água. Ainda mais deglutir água nessa posição. É pedir para engasgar, né? Porque eu estou numa posição completamente antinatural. Eu estou tendo que fazer um movimento de sucção e estou dando comandos para essa água para o lugar certo. A senhora que não consegue deglutir direito precisa de movimento compensatório. Se toma água assim, vai engasgar certamente. Por isso que pacientes disfágicos, muitas vezes a gente usa um negócio chamado espessante. Daqui a pouco eu vou falar. A senhora usa espessante? Parei já. Parou? Que bom, né? Até com pezinho de pescadeira. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco especificamente da disfagia. Vamos lá, solta sem som. Ou progressivo que interfere no transporte. A disfagia vai dificultar o transporte do alimento. Ao invés do alimento ir única e exclusivamente para o esôfago, ir para o estômago, depois o intestino e depois sair da gente, se Deus quiser, ele pega o caminho dos pulmões. E não importa o quanto de alimento foi, lógico, importa, mas uma micro quantia de alimento que vá para o nosso pulmão vai acarretar para a gente a pneumonia. Então é super importante que familiares de pacientes que têm risco de disfagia estejam atentos a sinais e sintomas. Eu vou falar especificamente da disfagia orofaríngea. Por que isso? A gente tem 3 fases da deglutição. Uma que a gente controla, que é quando o alimento está na boca. Depois o nosso alimento vai aqui para a região da garganta, que é a faringe, e depois ele vai para o esôfago. Quando ele chega no esôfago, a gente tem movimentos do próprio esôfago que vão como
um bicho, não sei quem vai fazendo uma coisa assim e vai empurrando o alimento em direção ao estômago. Se eu tenho uma alteração disfágica proveniente do esôfago, a terapia fonoaudiológica, por exemplo, vai ser muito pouco efetiva. Porque o que eu consigo controlar numa terapia fonoaudiológica? A boca, basicamente, e o início do processo de deglutição. Quando eu estou em movimento involuntário, aí dá conta do nosso organismo dar conta desse alimento. A disfagia pode ser mecânica, neurogênica, psicogênica, envelhecimento ou por drogas. Mecânica, eu tenho um tumor na boca e esse tumor causa a disfagia. De origem psicológica, tem pacientes com alterações psicológicas cujo sintoma é disfagia. Envelhecimento, hoje a nossa população está envelhecendo, né? E se a gente continuar vivo, a gente também vai envelhecer. Caso contrário, a única chance da gente não envelhecer é morrendo logo. E o próprio processo de envelhecimento traz a disfagia, faz parte, né? A gente fica com dificuldade da marcha, dificuldade para ouvir, dificuldade para enxergar, dificuldade para manter equilíbrio e dificuldade também para engolir. Então hoje a gente já tem uma linha de terapeutas trabalhando só com pacientes idosos, por conta desse processo de envelhecimento. Ou por drogas, sejam drogas lícitas ou ilícitas, elas podem acarretar a disfagia. Na esclerose múltipla, a gente está nesse quadradinho aqui, que é a de origem neurogênica. Quais são os principais sinais e sintomas de pacientes com disfagia? E vale aqui para o próprio paciente se olhar e como os familiares desse paciente prestarem atenção. Engasgos frequentes, refluxo, aspiração, que é a ida do alimento para o pulmão, regurgitação nasal, que é a saída do alimento para o nariz, salvo quando você está morrendo de rir, o alimento sai. Isso é natural acontecer. Perda de peso excessiva, baba é péssimo, né? Mas se eu colocasse cialorreia, ninguém ia entender. O paciente fica com dificuldade de manter a saliva dentro da boca. Tosse, porque a tosse é uma reação do organismo tentando evitar que esse alimento vá para o pulmão. Espirros e mudança da voz. A mudança da voz, ela também é acarretada por esse tráfego inconstante e pela alteração de controle muscular da laringe. A disfagia, aqui é horrível o gráfico, né? Mas é só para ter ideia, isso aqui foi um estudo realizado com pacientes com e sem alteração de tronco encefálico. E o que a gente percebe é que a maior parte dos pacientes com esclerose múltipla vão estar entre algum grau de disfagia leve a moderado, tendo ou não lesão de tronco. Então, é uma incidência alta em pacientes com esclerose múltipla. Então, é conveniente, é legal que estejam atentos todos a esses sinais, que podem ser muito discretos. Nem toda disfagia o paciente está com saliva excessiva, nem toda disfagia o paciente tem grandes eventos de tosse, nem toda disfagia o paciente vai para toda semana para o hospital com pneumonia. Às vezes são pequenos sinais que vão se acumulando ao longo dos anos e quando a gente vê o problema está bem grandão. Como que é feito o diagnóstico da disfagia? Geralmente é um diagnóstico multidisciplinar. Hoje a gente acha que é difícil a gente ter alguma coisa que um único profissional bata o martelo para tudo. Equipes multiprofissionais são enriquecedoras e estão aí para serem usadas. Qual é a anamnese? Bom, quais são os médicos que tomam conta desse paciente? Na medicina a gente tem neurologistas que estão atentos a isso e o otorrino também faz parte importante desse processo. Nós temos fonoaudiólogos que cuidam de disfagia, nós temos o pessoal da fisioterapia que vai ser muito importante também nesse processo de reabilitação do paciente. Por isso que eu digo, hoje ninguém faz nada sozinho, somos sempre uma equipe que trabalha pelo bem de um paciente. Na anamnese, quais são as... Eu acho legal a gente ter ideia do que é a anamnese. O que é a anamnese? É o que o médico te pergunta antes da consulta. O médico geralmente faz um monte de perguntas para chegar a uma conclusão final. Isso não só o médico, o fonoaudiólogo faz isso, o psicólogo faz isso, o fisioterapeuta faz isso. Isso conduz o raciocínio clínico do médico ou do outro profissional que está te atendendo. E a condução desse raciocínio clínico, o raciocínio clínico correto,
depende muito da resposta do paciente. Por isso não é legal mentir para o médico, ou para o fonoaudiólogo, ou para o fisioterapeuta. Perguntas que podem acontecer. Quanto tempo a pessoa está levando para comer? Esse tempo é muito superior ao que ele levava antes? Se a gente tem uma diferença importante, a pessoa não está fazendo reeducação alimentar, ela não está passando por nenhum processo de perda de peso, e quando você vai perder peso, a primeira coisa que você tem que aprender é a comer. E a primeira coisa que te ensino é comer devagar. Então, salvo as exceções onde você tem fatos específicos, um paciente que pode ser, às vezes, a esclerose múltipla dele, pode se manifestar em pequenos sinais como a alteração do tempo de quem está comendo. Se ele está levando um tempo maior para se alimentar, é porque alguma coisa está acontecendo nesse processo. Ou ele está com dificuldade de engolir, ou está sobrando alimento na boca, ou o bolo alimentar não está formando, alguma coisa está acontecendo nesse caminho. Tem modificação da comida? O paciente que passa por tratamento dentário muda o que está comendo. O paciente começa a usar prótese dentária, muda o que está comendo. Não aconteceu nada, mas o paciente passa a preferir outras consistências de alimento. O que está acontecendo? Vai saber. Movimentos exagerados. O nome da senhora? Desculpa, esqueci. O nome da senhora? Eu sou Manusquina. Manusquina, esqueci. Eu sou ruim para nome, a Suzete sabe. Olha lá, tá vendo? Ela concordando comigo. A senhora teve a modificação da posição do pescoço durante a alimentação. Esse posicionamento diferenciado foi por instrução de um profissional. Mas às vezes a gente sabe que precisa modificar e a gente começa a fazer essas modificações intuitivamente. Fez uma vez, deu certo, eu passo a fazer sempre. Dificuldade para engolir, quando a gente está com amidalite, né? A gente faz aquela movimentação do pescoço, sem nenhuma outra patologia existente, houve modificação, houve dificuldade para começar a engolir, necessidade de engolir várias vezes. Algumas alterações dentárias, o paciente tem dificuldade para engolir todo o alimento. Não tendo essas alterações, está sobrando comida na boca? O bolo alimentar, quando a gente lembra lá, o paciente mastigando o alimento, formou o bolo. Esse bolo é compacto e ele vai de uma vez. E quando ele vai, não sobra nada na boca. Um dos sinais da disfagia é começar a sobrar alimento na boca. Alimento na língua ou no vestíbulo. Língua, vestíbulo, é aqui, ó, entre a bochecha e o dente. Toda essa região entre lábio e dente, bochecha e dente é o nosso vestíbulo. Quando eu como, lógico, se eu estou falando de uma comida melequenta, vai sobrar, né? Porque comida melequenta sobra na boca porque gruda, né? Daí você fica virando, né? Mas assim, arroz e feijão, tá sobrando sempre quando come? A comida volta pelo nariz, lembra que tem que subir lá o palato mole, encostar lá atrás para o alimento não subir pelo nariz. Se eu estou com dificuldade desse controle neurológico para a comida não ir para o nariz, eu posso ter um sinal enviado para o cérebro que não está legal, e por isso tem muito paciente que o subir é torto, né? Que a gente percebe quando faz o exame de naso, que é o caninho pelo nariz, que o palato não sobe bonitinho, ele sobe tortinho. E isso é alteração neurológica. Agora eu quero engolir e está demorando a engolir por causa disso. Está tudo programando de novo para você não engasgar. Por isso que a gente fazia aqueles exercícios de encher bexiga, que é para você conseguir aquela. Tem hora que parece que não vai engolir aí engole. Não é de água. É porque como você tem a terapia, o organismo já entende o que ele tem que fazer. Perda de peso, outro sinal importante. Baba excessiva antes ou depois de comer, que é a dificuldade de controlar a saliva dentro da boca. Pigarro depois de comer. O que é o pigarro? Todo mundo, quando tem o vício, todo mundo não, grande parte das pessoas tem o vício de pigarrear, principalmente quando está resfriado. E por que a gente pigarreia? Começa a cair secreção, essa secreção começa a ficar em cima da prega vocal e a reação de defesa do seu organismo é pigarrear, para não deixar ir para o pulmão. Tosse e sufocamento quando come é o caminho errado, porque o alimento está tentando ir para o pulmão. Alterações vocais. Acho que todo mundo já ouviu falar de refluxo
gastroesofágico. A gente tem uma liberação de líquidos do estômago que ficam banhando a prega vocal. E esse banhar da prega vocal vai dando alterações vocais importantes. A pessoa fica rouca, por exemplo. Então isso pode acontecer na disfagia. Infecções respiratórias frequentes, que é pela ida do alimento para o pulmão, e pneumonia. Não gostei, passei cada vergonha, sabe? É para tirar por causa da disfagia. Cada vergonha. Mas não é vergonha, Humilhante. incomoda demais, né? E as pessoas tentam ajudar e não sabem como ajudar. Essa baba aí também. Mas hoje a senhora consegue controlar. Olha que É. ótimo. Né? Então, assim, o que a gente tem... É ruim acontecer, é péssimo, ninguém gostaria. Mas tem jeito, né? Eu acho que enquanto a Faz gente... muito difícil. E que passou. É o que eu falo para Su. Tem momentos péssimos? Tem. Todos nós temos, em maior ou menor grau, que nos afetam mais ou menos. Mas, enquanto tem jeito, quando a gente consegue meios de fazer isso, dá certo, hoje a senhora não tem mais alteração, a senhora já aprendeu a lidar com isso. Né? Aprendeu a lidar com a movimentação do pescoço, aprendeu a lidar com as interferências externas da deglutição da senhora. E zerou. Não tem mais a perda da saliva. Está controlada. Não enveneno mais, não tem. Então, não fala mais mal de ninguém, tá tudo ótimo. Um dos exames que os médicos pedem, e o fonoaudiólogo também pede para saber se o paciente tem disfagia, chama videodeglutograma. O que é isso? É uma espécie de um raio-x que fica tirando um monte de foto. Geralmente o perfil lateral é melhor para ver a disfagia, mas há quem peça o perfil frontal também. E é dado alimentos com contraste para o paciente. E à medida que ele vai comendo, esse alimento a gente vai vendo, eu acho que o outro é um filme comendo. É. Vai vendo o alimento descer. Pode deixar o som. Ó, é o alimento, tá com bário. Tá dada para ver a comida aqui? Agora ele vai engolir. Passou. É um exame normal. Foi bonitinho ali pro esôfago. Ó, alimento que sobrou no dente, dá pra ver tudo o percurso. Agora, durante o exame é mudada a consistência do alimento. Então, quando a gente começa com algo sólido, vai passando para um pastoso mais firme, um pastoso parecido com iogurte, até a gente chegar no líquido. Pra gente ver se em algum dessas consistências de alimento acontece a disfagia. A vista frontal, para ver se está tomando o caminho certinho. De novo, o alimento indo. Vocês vão ver no próximo paciente, a paciente que tem a disfagia. Presta atenção que o alimento, quando chega aqui, um pouco vem para frente. E esse pouco vir para frente significa que ele pegou o caminho errado, está entrando pela laringe e vai parar no pulmão. Olha lá. Tudo isso que está entrando aqui, está entrando na laringe do paciente. Olha lá. Está vendo que o alimento não tem controle? Como não existe controle da musculatura aqui, ele não consegue fazer com que esse alimento seja enviado para o estômago, tá? Os músculos não estão conversando entre si. Se a orquestra não toca direito, desafina no final. E é isso que acontece. O cérebro não está mandando informações eficientes para que esse processo de deglutição ocorra. Tá vendo como a bagunça aqui de contraste, e é essa bagunça de contraste que nos preocupa. Outro exame, esse acho que não é filme. Lembra da naso dos cantores que foi colocado lá no caninho? Não existia essa secreção, né? A gente não via nada de saliva
com nada de secreção em cima da prega vocal. Quando a gente faz, o único exame que a gente tem, é legal falar, temos a fibroscopia, temos a naso, temos não sei o quê. Quando você vai ver, o governo não libera, o sistema de saúde não tem, e às vezes a gente só tem a naso para fazer, que dá para fazer, inclusive com um tubo rígido, não precisa ser um tubo flexível, que fica mais barato, fica mais acessível e mais fácil de conseguir. O que a gente vai conseguir ver de imagem é isso, saliva em cima da prega vocal. Se a saliva está lá para ela cair aqui, é um suspiro. Então esse também é um indício para a gente que o paciente tem disfagia. Qual é a conduta nesses casos? Terapia fonoaudiológica. E o que a terapia fonoaudiológica vai fazer com esse paciente? Ele vai mexer com a apresentação de alimento, vai manipular na posição de alimentação desse paciente, higiene oral, que é muito importante também, e via alternativa de alimentação quando necessário. O fonoaudiólogo faz essas coisas sozinho, determina tudo sozinho? Não, sempre tem equipe multidisciplinar. A presença do nutricionista, quando a gente fala em modificação de alimentação, em consistência de alimentação, é fundamental. A gente pode até falar se o alimento vai ser mais fininho ou mais grosso, mas quem diz qual é o alimento fininho, qual é o alimento grosso que vai ser introduzido, cabe ao nutricionista fazer. Quem vai fazer o aporte nutricional e calórico desse paciente é ele. A gente dá palpite na consistência desse alimento. Na terapia fonoaudiológica, o que é feito? A gente vai fazer uma reorganização dessa musculatura, dar força, dar tônus para essa musculatura, para ela ficar forte de novo, para ser eficiente de novo. A gente tem que entender o porquê essa musculatura está alterada, como eu posso fazer para essa musculatura ficar o mais próximo do normal, e eu preciso entender quais posições de cabeça, qual manobra de cabeça eu vou ter que fazer com esse paciente para que ele se alimente sem risco, que é o que a Marusquinha está fazendo. Ela sabe as posições de alimentação que não vão trazer risco a ela. Isso a gente faz em consultório e ensina para o cuidador desse paciente ou para o próprio paciente como ele deve conduzir. Nós não estamos com o paciente 24 horas por dia. Então, a gente tem que dar autonomia para o paciente, para o cuidador dele, em como fazer essa alimentação dar certo. Quais são as consistências? A gente consegue mudar a consistência do alimento através de um negócio chamado espessante. O espessante vem de latinha, é um potinho e é um pó que não tem sabor e não tem gosto. Ele só muda a consistência do alimento. Então a gente pode ter uma consistência de néctar, uma consistência de mel, uma consistência de pudim. Como eu vou determinar isso? A partir da avaliação desse meu paciente. O vídeo degluto dá muita dica pra gente de qual tipo de alimentação eu vou utilizar. A partir dessa consistência eu vou poder falar com o nutricionista. Eu falei o quê? Ah, tá, então não tem sabor e não tem cheiro. Mas é esquisito. Marusquinha, você que usou. Tomar água. Então, mas tomar água que não é líquida, a sensação é diferente. Imagina você morrendo de sede, imaginando um copo d'água. Ah, não mata. Aí você toma um copo d'água e ele não faz grupo, porque ele é grosso. Essa água vai hidratar o paciente? Vai. Porém, a sensação que ela produz não é a mesma que um copo de água escorrendo na lateral. E a gente tem que trabalhar em terapia fonoaudiológica, a Mayara trabalha muito com isso, que a gente tem que trabalhar em terapia fonoaudiológica é trazer esse paciente para consistências mais líquidas. Nem sempre é possível. Né? O que eu brinco com os meus alunos, eu queria voltar a usar a calça 36, mas não é nessa encarnação que vai acontecer. Não dá. Então, assim, tem algumas coisas, a gente tem alguns limites que eu não consigo ultrapassar. Mas eu tenho que conseguir chegar no mais líquido possível. Se eu conseguir chegar no líquido, ótimo, fantástico, que bárbaro. Mas eu vou ter sempre um limite de segurança. Então, a fono é péssima porque ela não deixa tomar água. Não! Ela só não quer que você tenha pneumonia. Isso ela não quer. Mas ela não é chatice. É limite terapêutico. É até aqui que a gente pode chegar. Mais do que isso a gente não
vai. Até essa consistência que dá para ir, mais do que isso não vai. Deixa eu perguntar. É porque, na verdade, às vezes, quando a gente não tem experiência, às vezes o paciente ele pergunta mesmo qual sabor, qual que é a alteração que vai dar para meu paladar, assim. Nenhuma. Eu vou, por exemplo, tomar uma sopa e vai ter o gosto daquela sopa. Eu vou ter uma Não tem alteração. Eu devia ter trazido espessante. Ele não tem gosto nem sabor nenhum. Ele é um pozinho branco, bem fininho. E à medida que você vai pondo, ele vai dando consistência. É igual gelatina. É como se estivesse fazendo mingau. À medida que você vai mexendo, o mingau vai Eu importando. estava até olhando que você tem uma porção certa para cada Tem. que você quer dar. Mas ele também não vai alterar. Por exemplo, eu posso indicar para qualquer tipo de alimentação mais líquida que eu quero trazer na cidade. Pode. Mas a sensação, é a sensação. É você olhar um copo d'água e aquele copo d'água está gelatinoso. Você não consegue colocar água na boca e aquela coisa descer fácil. Você tem que acertar o movimento do seu pescoço, se é para o lado, se é para trás, se é para frente. Essas manobras tornam o beber o copo d'água mais complicado e o prazer do copo d'água mais complicado. Mas também tem alternativas que a gente pode fazer. Em paciente que tem controle muscular oral, a gente consegue fazer bochecho. Que é assim, não engole a água, coloca a água na boca gelada, faz o bochecho e depois toma um espessante para você ter a hidratação. Mas daí você dá a sensação do sabor para ele, você dá a sensação do alimento. Porque o que o paciente mais reclama de disfagia é da sensação, não é, Mayara? Parece que o gosto está diferente por causa da sensação ser estranha. Visualmente não fica agradável, né, Marcinha? O pior é a água, né? Porque o leite vira iogurte, a sopa vira pirão, sei lá. Dá pra virar outra coisa, mas a água vira uma geleia. É que nem a tia, gente. A tia dissolvida. É psicológico isso também, né? Você tem que se adaptar. Mas o espessante vai garantir pra gente a hidratação. Isso que é legal. Né? Que o objetivo da água é matar a sede e é hidratar a gente. Né? A gente só tá com sede porque tá desidratado. Até internado eles cuidavam com espessante. Mas o fenomenal é que a Paulo resolveu. O pior de tudo é a família provocando ali, fazendo teatrinho na hora que eu tô comendo, levando pro outro. Atira o espessante na cara! Joga em cima! Eu não sou uma pessoa assim. Eu já te ensino a falar um monte de coisa pra eles. Fazendo piada, você brincando. Às vezes a piada e o brincar é um jeito de lidar com o momento. Né? Ele fica junto comigo quando eu tô comendo. Então, mas é legal, é não perder também. Eu acho que a disfagia tem uma coisa que a surdez dá muito para a pessoa, que é o isolamento social. Paciente surdo, às vezes para de sentar na mesa com as pessoas porque ele não consegue mais acompanhar as conversas. Para de assistir televisão porque ele não consegue ouvir no volume que o normal ouve, para ele tem que ficar alto, perturba todo mundo. Então ele começa a se alimentar no quarto, começa a assistir televisão sozinho, e isso vai levando ao isolamento social. O paciente disfágico é a mesma coisa. Eu fiz isso. E é isso que a gente tenta evitar ao máximo. O momento da alimentação é um momento muito importante do ponto de vista mesmo social e acolhedor. Sentar à mesa a família, porque nós temos tantos rituais à mesa, né? As nossas festas são à mesa. Natal é a ceia de Natal, a Páscoa, todo mundo atrás do bacalhau mais barato, porque está muito caro o bacalhau. Mas a gente está pensando no bacalhau que vai ficar à mesa, onde todo mundo vai sentar no domingo de Páscoa para comer o bacalhau. O almoço do domingo. Todo mundo tem recordações de infância do almoço de domingo. Né? Que a avó fazia o tal do macarrão, né? Todo mundo sentava em volta da mesa. E é isso que a gente tenta com o espessante, com esses outros recursos, não fazer com que o paciente perca esse contato social com a família ou ir com os amigos. É preservar, é preservação. Não é legal o isolamento. Aí leva a depressão, leva a outras coisas, e isso é uma bola de neve. Tem que estar à mesa junto. Até que acostumaram a debochar de mim, né? Atira frango na cara. Pega a coxa e lança. Passa da risada. A posição de alimentação também é importante. A gente tem que saber, de preferência,
sentado a 90 graus. Quem está acamado e não pode, 45 graus, mas tentando chegar o mais próximo do 90. Muitas vezes esse limite para a gente, quem vai dar é o pessoal da fisioterapia. Também que vai nos ajudar nesse acomodar do paciente, principalmente o paciente internado. E a posição de cabeça, aqui eu nem trouxe as posições de cabeça, porque isso é tão individual. Então, a Marusquinha tem que virar para o lado a cabeça. E esse virar para o lado auxilia no trabalho muscular dela. Dá alguma informação para o cérebro e fala, ô colega, é isso que você tem que fazer com os músculos agora para ela não fazer aspiração. A higiene oral, lembrar que muito paciente tem dificuldade de comer, acaba esquecendo desse outro lado e acaba tendo patologias de origem oral por falta de higiene. Então também é importante prestar atenção nisso. Em muitos casos, a gente infelizmente não consegue devolver a deglutição do paciente. E a gente tem que ir por vias alternativas de alimentação. É o ideal, é o que todo mundo sonha? Não, mas às vezes é o possível. Né? Que são a colocação das sondas. A gente tem duas situações, está horrível essa foto, né? Mas desculpa, é uma que a sonda, que é a nasogástrica ou nasointeral, é passada uma sonda pelo nariz que vai até o estômago, até o intestino. O que vai diferir se vai para o estômago ou intestino também é a condição do estômago desse paciente. Por exemplo, um paciente que tem paralisia de estômago, onde o estômago não faz os movimentos de contração e chama movimentos peristálticos, mas enfim, o estômago não se movimenta e o alimento fica parado lá, precisa de uma sonda que vai até o intestino. E se jogar o alimento no estômago, o alimento não tem como passar para o intestino e esse paciente vai começar a vomitar esse alimento. Então, a colocação da sonda e onde ela vai ser colocada depende do médico, do gastro, que ele vai orientar. A sonda nasogástrica ela geralmente é utilizada antes da gente fazer a gastrostomia, que é um buraquinho aqui na barriga e a sonda, ao invés da sonda entrar pelo nariz, ela entra direto no estômago e direto no intestino. Aí você fala, pô, nunca mais vou ter nada na boca? Porque todo aporte nutricional que você vai ter é via sonda. Então a nutricionista vai falar, olha, você vai tomar enxure, que é essa, você já viu na farmácia os potinhos? Aquele potinho é colocado dentro de um recipiente plástico, esse recipiente plástico aqui tira esse negócio atrás da orelha do paciente, conecta lá no tubinho de plástico e isso vai pingando. É uma alimentação, se ela está indo direto para o estômago, eu não sinto gosto. Sente, quem já usou sonda aqui, por alguma razão, sente o sabor, um final de sabor. Então se é baunilha, você sente uma coisa da baunilha na boca, mesmo que vá até o intestino, você sente isso, mas ela te dá o aporte nutricional necessário. Quem passa por isso, por um quadro médico, depois arranca, não pode mais sentir o cheiro de baunilha, por exemplo. Fale com as pessoas que já utilizaram, que isso é recorrente. E nem o cuidador mais consegue sentir esses cheiros. Né? Então, qual é a alternativa para a gente fazer com que esse paciente ainda tenha algum prazer de alimentação pela boca? A gente tem esse prazer, né? Quando você fala, eu estou triste demais. Mulher é assim, quero chocolate. Mulher ficou triste e come chocolate. Se não tem chocolate, come sorvete direto do pote. Quanto mais calórico o sorvete, mais gordo, melhor. Né? A gente faz... preciso comer alguma coisa agora. Você não está com fome, mas você precisa para acalentar psicologicamente. O paciente com disfagia e que está com esse tipo de alimentação também precisa. E a gente está tirando o prazer dele. Então, por isso que agora não, há muito tempo é utilizada a estimulação térmica, a estimulação de gosto. A gente consegue fazer algumas manipulações na boca do paciente em regiões específicas, com o dedo, em determinados alimentos, para o paciente voltar a sentir o calor e o frio do alimento, voltar a sentir o sabor do alimento. Ele não vai deglutir isso, mas ele vai ter a sensação dele. Mesmo a água vai ser via sonda, toda a hidratação dele vai ser via sonda. Então a gente tem que voltar esse prazer na boca do paciente, a gente consegue por essas estimulações. Aqui a colocação da sonda, ó, ela entra pelo nariz, desce para o esôfago e chega lá no estômago. Quem coloca e quem tira a sonda é sempre no hospital. Olha lá o potinho.
É esse potinho que vai ficar ligado e vai ficar pingando aqui, vai ficar correndo até acabar. Então, de tantas em tantas horas, o paciente vai ter que ser colocado numa cadeira para essa alimentação acontecer. E essa é uma gastro, onde o caninho sai do nariz, não tem mais jeito. A naso coloca geralmente quando... Vamos ver se vai. Assim, o cara está ficando desnutrido, está ficando desidratado, precisa ficar forte. Coloca a naso. Não tem jeito, não tem o que fazer, faz a gastro. Essa sondinha no nariz começa a dar problema no próprio nariz. Quem já usou começa a formar casquinha, aí começa a assar, começa a fazer um monte de coisa que não é bacana. E além do que você sente lá na garganta, passando um troço que não pertence ao lugar. Deu para entender disfagia? Foi muito chato? Espero que não. Agora eu vou falar de disartria. Disartria é a dificuldade da fala. O paciente começa a falar meio esquisito, a gente não está entendendo por quê. A esclerose múltipla tem como uma das manifestações também a disartria. A disartria é de origem neurológica também. Um paciente que sofre acidente de carro, por exemplo, ele pode ter episódios de disartria. Um paciente que tem um tumor do sistema nervoso central pode ter episódios de disartria. O paciente teve um acidente vascular cerebral, pode ter episódio de disartria. Já falei. Pode passar. Quais são os principais sintomas da disartria? A fala arrastada, que é o paciente... A sensação é, ele está com preguiça de falar. Ele não quer se fazer entender. Ritmo lento de fala, ele lentifica a fala porque ele tem que começar a tornar um pouco mais consciente aonde a língua vai tocar na boca e quais ajustes que eu vou ter que fazer da minha musculatura para determinados sons acontecerem. Não consegue falar mais alto que um sussurro. Vamos lembrar que a fala da gente, quem é o combustível para essa fala é o ar. Então, se eu não tenho ar, eu não consigo colocar esse ar para fora, eu não faço a vibração da prega vocal, eu não consigo falar. Então, se eu tenho dificuldade de fazer um aporte de ar, fazer com que esse ar saia de forma coordenada pela minha prega vocal, eu vou ter uma fala ou alta demais ou baixa demais, ou se eu tenho alteração de coaptação das pregas vocais. E lembrando, são músculos que estão sob regência de um comando neurológico. Se esse coaptar está difícil, eu vou ter uma fala mais sussurrada. Eu vou parecer que conto segredos o tempo inteiro. E mesmo que eu tente falar alto, eu não consigo, porque neurologicamente eu não estou conseguindo fechar essa prega vocal. O discurso pode ficar muito rápido e difícil compreensão. Quem tem amigos disártricos sabe que quando a pessoa chega ansiosa demais e quer te contar muita coisa, você fala, cara, para, o mundo não vai acabar, pelo amor de Deus. Porque vem tudo, uma ansiedade, uma dificuldade de controle muscular e a vontade de passar a mensagem num curto espaço de tempo. Não se entende nada. Então assim, vamos lá. Começa de novo. A voz rouca, justamente pela dificuldade de coaptação. E quando essa paciente também é disfágico, a gente pode ter uma voz rouca decorrente de outras alterações, que é como o banho das pregas vocais em líquidos que não pertencem a ela. Voz anasalada, por que disso? Lembra que o céu da boca tem lá a parte mole que encosta na parte posterior da garganta para o alimento não ir para o nariz. Quando eu falo sons de natureza oral, p, b, v, sh, o palato mole lá que tem que encostar está aqui preso. Agora, se ele está com algum problema, ele fica mais para baixo e ele deixa um espaço de ar. Quando eu vou falar p, sai ban. Aí fica aparecendo B e não o P. Se eu tenho escape, fica aparecendo M, não o P ou B. Então, quando eu tenho esse escape de ar pelo nariz, quando eu tenho dificuldade de funcionamento do palo, dá escape de ar pelo nariz, eu tenho uma voz mais anasalada. O ritmo irregular de fala, quando existe dificuldade de controlar a saída de ar dos pulmões, essa fala vai ficando meio fora do prumo. Voz com volume irregular pelas mesmas razões.
uma fala monótona, a fala da gente fica sem graça. Eu falo no monotom, no monorritmo, e todo mundo vai me ouvir assim, cara, assim. Tem jeito, isso tem, é só ensinar que a fala pode ter ênfases. E se eu conseguir dar ênfase por uma pausa, por um prolongamento, usando o que o paciente consegue fazer, a gente dá conta. E dificuldade de mover a língua e os músculos faciais, que vão deixar também uma fala esquisita. Ó, solta. Babar sempre, né? Ó, é que aqui eu não enxergo. Aqui, ó, é o palato. Tá vendo? Esse cara tá falando alguma coisa que o som não tem que sair pelo nariz. E o palato vai lá e encosta. Se esse encostar na parede posterior não for eficiente, eu tenho um som que deveria sair única e exclusivamente pela boca, saindo pelo nariz. É o que o povo chama de fanho. Próximo. A avaliação, geralmente o corpo que o paciente passa por clínico geral, neurologista, otorrino e chega na fono. Pode ir passando, vou colocando todos. Não, volta. Na anamnese, quando começaram a ocorrer os sintomas, há quanto tempo, o histórico médico desse paciente. O que é importante sempre levar numa consulta é quais medicamentos estão sendo utilizados. Isso muitas vezes faz uma diferença fundamental no resultado terapêutico que a gente vai ter. E também vai fazer uma diferença em termos de diagnóstico. Quando os sintomas começaram, por que isso? A gente vai tentar associar essa disartria a outros eventos que podem estar correlacionados a ela. Geralmente, num surto de esclerose múltipla, a gente tem algum conjuntinho de sinais e sintomas. E essa correlação é importante. Se eles são contínuos ou ocasionais, se eles são, quão graves são os sintomas para você, o que melhora, o que faz com que a sua voz fique mais tranquila, e o que na sua voz piora e o que parece piorar. Conduta na disartria. Vai depender da causa e dos sintomas. Tem pacientes que estão com alteração neurológica, existe algum tipo de medicação que vai fazer com que essa disartria melhore, vai ser dado o medicamento para esse paciente. Então vai depender muito da causa dessa disartria. O que a gente faz em terapia fonoaudiológica? A terapia é feita, tem que ser passada, para a gente entender se tem alteração de linguagem do paciente. Em casos de paciente que tem tumor, por exemplo, do sistema nervoso, e esse tumor que ocasiona a cirurgia, a disartria, é indicada a retirada cirúrgica desse tumor. A fonoterapia vai tentar colocar essa fala de novo dentro dos trilhos. Ou fazer com que essa fala fique mais lenta ou mais rápida, fazer com que os sons da língua sejam articulados de maneira correta. Muitas vezes a gente não consegue chegar à perfeição, mas a gente consegue chegar muito perto dela. Nosso objetivo, às vezes, também não é chegar na perfeição, é chegar numa fala entendível. Se a gente coloca na cabeça do paciente e fala, não, vai sair falando normal. Mentira, não vai. Você está enganando quem? A você ou o paciente? Se a gente falar isso para o paciente, a gente não consegue chegar ao normal que ele era antes, vai gerar frustração. Qual é a ideia? Por que você está fazendo isso com você e com o seu paciente? Em casos mais graves, o que a gente tem que fazer, o que pode ser feito, é métodos suplementares de comunicação. Placas onde o paciente consegue mostrar o que ele quer dizer. Tem paciente que prefere escrever. Alguma forma desse paciente se comunicar, a gente vai fornecer. Para quem é ouvinte de paciente disártrico, certifique-se que a mensagem que você ouviu foi a mensagem falada. Não tente supor aquilo que você acha. Porque ele vai dar um bololô na informação e você não sabe o que eu falo e você não sabe o que eu escuto e aí ninguém se entende. Então, o melhor, quando a gente tem paciente com disartria então, vê se eu entendi, tá certo. Você falou isso. Então tá, a gente começa quando a gente continua a conversa. Caso você não tenha entendido.
Pedir para o paciente vai começar a falar mais devagar e tentar uma intensidade mais alta de fala. Fazer pausas mais frequentes. Paciente com esclerose múltipla e disartria muitas vezes tem incoordenação pneumofonoarticulatória. O que é isso? Não consegue coordenar o ar que sai com o som produzido. Ou tenta falar enquanto está respirando. Então fala enquanto respira e fala enquanto fala e fala o tempo inteiro. Aí a gente não entende nada. Então não fale enquanto você está respirando. A fala só vai sair depois na expiração, nunca na expiração. Vamos pensar em quanto ar você tem no pulmão, em quanto tempo você tem para falar. Então, esses ajustes são feitos com o paciente. Nem o ar-condicionado me aguenta mais. Pode passar. Quando cansado também, dá um tempo, para de falar, volta a conversa depois. Eu acho que é isso. E tentar reduzir ruídos de fundos e pontos de distração também que vão atrapalhar o paciente. Eu já falei tudo. Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado minimamente o que eu falei. Dúvidas? Os pacientes não percebem quando falam errado. Não são todos. Muitos pacientes me procuram porque estão com dificuldade de falar. Porque os outros comentaram. Não necessariamente. Às vezes a pessoa percebe. Para a gente perceber o que tem de errado com a gente tem que se ouvir. E muitas vezes nós temos dificuldades de monitorar a nossa própria voz. Então depende muito do quanto o paciente já tinha essa habilidade em se monitorar. É muito mais a percepção que ele tem dele mesmo. A Su veio para mim por ela e não por ninguém, por exemplo. Um caso real, explícito aqui na frente de todo mundo. Não falava nada. Ela não falava nada. A primeira vez que ela me ligou, eu falei, mas o que está acontecendo? Não entendi nada. Eu mandei SMS para ela. Era muito, não tinha, né, WhatsApp naquela época. Então, assim, depende muito da percepção que ele tem dele. Geralmente a família fala, você está falando esquisito, ou os amigos. Mas a via é dupla. Não Mas tem... fala bem a pessoa que tem de ser. Então, é pela dificuldade do controle muscular. É a dificuldade de saber exatamente onde essa língua tem que ser colocada para a articulação de um som. Como isso tudo é comando neurológico, e a gente sabe que na esclerose múltipla, o que está em curto é lá a região do cérebro, dependendo de onde a região que foi afetada num surto, a gente vai ter diferentes manifestações. Tiveram que dizer que a gente médicos, ó, isso é isso. Não, mas a percepção, é o senso de ouvir também. É muito individual. Essa coisa do que serve para todo mundo, geralmente não dá certo. O que serve para todo mundo serve para ninguém. Cartilagem de tubarão. Vai curar tudo, não vai curar nada. Então, assim, tudo que é muito genérico, tudo que é que todo mundo acontece, tem que ter muito cuidado em falar. Assim, a terapia é efetiva para a maior parte dos pacientes? Sim. Para todos os pacientes? Não. Todos os pacientes disfásicos vão conseguir voltar a se alimentar? Não. Grande maioria vai? Talvez. Essas coisas muito genéricas do sempre e do nunca, porta da vida. Só não tem pressa. É só depressa. Mas tem paciente que não consegue, ele mesmo não tem pressa. Porque deu um curto geral lá, queimou a estrutura e não vai conseguir. Mas a gente consegue meios alternativos de comunicação. E não necessariamente a fala. Uma forma do paciente se comunicar, a gente consegue. Da mesma forma que uma forma dele se alimentar, a gente também consegue. Deu sorte. Tem paciente que a gente não consegue devolver a função. Como a Suzete falou, nós queremos agradecer mais uma vez a presença de vocês. E esperamos contar com vocês na próxima, dia 16. Nós vamos divulgar ainda. Vai ser a Rosana. Rosana? Opa. Se apresente. Já vai treinando, ela já está nervosa, deixa agora. Nada. Então, mês que vem a gente vai falar sobre atividade física. É que a gente fala atividade física, às vezes o pessoal da educação física fica meio brava, né?
Mas assim, a gente vai falar um pouquinho de atividade, aonde ela é indicada, né, desde que ela seja supervisionada para pacientes com esclerose múltipla. Mas eu estava pensando aqui, porque eu fico ali sentada, eu fico meio pensando, né? Eu acho que eu vou usar poucos slides e eu vou ver se eu consigo trazer os meus alunos que têm dificuldade de equilíbrio, que têm dificuldade de coordenação motora, e eles vão fazer aqui um pouquinho. Quando a gente vai entrando no assunto, eles vão mostrando, acho que vai ficar legal. Isso aí eu pensei agora, tá? De estar mostrando aonde que eles têm dificuldade de equilíbrio, que eles conseguem. Eu vou trazendo com bastante comprometimento mesmo, principalmente de equilíbrio. E aí eu vou trazer eles aqui ao vivo. Acho que vai ficar legal. A Rosana, ela é a coordenadora da fisioterapia da Casa da Esperança de São José, né, que é um centro de reabilitação neurológica. E ela tem um projeto que se chama Superantes Ajudantes. E que ela trabalha com karatê adaptado para pessoas com deficiências físicas. Que eu estou tentando puxar esse pessoal aqui para aí, ó. Né, Beth? Né? Então ela vai estar com a gente no dia 16, nós vamos divulgar, fazer tudo, mas será um evento bem legal também, a gente espera contar com vocês.